Boa tarde, meu nome é Valéria, eu tenho 31 anos. Eu gostaria hoje de compartilhar com vocês sobre a restauração do meu casamento. Eu fui casada por 6 anos e tinha um casamento muito conturbado, muito difícil. Era uma pessoa muito complicada. E sempre fui uma pessoa que tive tudo que eu queria e tudo que alguém deseja ter. Só que não valorizava e não entendia que Deus tinha o melhor para mim. E eu sempre via as coisas pelo lado difícil e sempre via as coisas pelo lado errado. Era muito rixosa, muito brigona, muito ignorante, muito grossa também. E chegou um dia que o meu esposo ele se cansou de mim. Ele não aguentou mais a situação. E faltando um dia pra gente inteirar 6 anos de casada, a gente teve uma briga muito feia. E eu falei pra ele que eu não amava mais ele, que eu tinha nojo dele. E que se eu tivesse um lugar pra eu ir, eu iria. Que só não tinha ido embora ainda porque eu não tinha um lugar pra ir. Não tinha um parente longe, não tinha um lugar pra ir. E que a minha vida era aqui e que por esse motivo eu ainda não tinha ido embora. E o meu esposo pegou e passou a noite inteira vendo eu dormir e decidiu ir embora no outro dia e me deixar ser feliz. E no outro dia cedo ele foi embora. A família dele mora em outra cidade, mora no estado do Maranhão e a gente mora em Goiás. E ele no outro dia saiu e foi embora. Ligou para a mãe dele e a mãe dele ficou desesperada, pediu para ele esperar ela depositar um dinheiro. E ele mandou uma mensagem para mim dizendo assim: Valéria, eu queria te agradecer por tudo que você fez por mim, você está certa. Eu não queria deixar você, mas vai ser o melhor. Porque já que você não está feliz, eu vou seguir a minha vida. Você disse que não tem para onde ir. Como eu tenho, eu vou embora e vou deixar você com o nosso filho. E eu tô sofrendo muito em ter que fazer isso, mas é a sua vontade e eu decidi ir embora. E na hora que eu recebi essa mensagem, eu acordei de manhã, que eu recebi essa mensagem, meu mundo desabou. Eu fiquei desesperada, fiquei louca. Comecei a chorar e comecei a ligar, e ele não me atendia. E ele pegou e mandou mensagem pra mim falando que não queria mais, que queria ir embora, que já tinha tomado essa decisão, que ele não queria mais viver essa situação, que não queria viver um casamento de briga, que não estava feliz e que queria ir embora. E eu sempre fui uma pessoa assim muito que agia pela emoção, sabe, sem pensar, na hora da raiva. Fui e falei pra ele mandar um mototáxi buscar as coisas dele, já que ele queria ir embora, que eu ia fazer a mala dele e ele iria embora. Ele mandou o mototáxi buscar a mala, eu mandei o dinheiro da passagem dentro da mala e ele foi embora. Passou 15 dias, eu fiquei muito desesperada e fui atrás dele, lá no Maranhão. Fiquei lá 10 dias, a família dele me recebeu, eu falei pra ele que estava arrependida, que ia mudar, e ele pegou e voltou pra casa comigo. Voltou pra casa e a gente ficou 30 dias aqui e passamos o Natal, o Ano Novo, e eu não melhorei, sabe? Eu não tinha sofrido o suficiente, não melhorei. E aí começou a brigaiada de novo. Na primeira briga muito feia que a gente teve, ele falou: eu não quero mais você, eu não te amo, não é isso que eu quero pra mim. E eu não te amo mais. Depois que eu fui embora, que eu fiquei lá, eu descobri que você não é mais a mulher da minha vida, eu não te amo, eu não te quero. Aí eu, muito precipitada, falei: então tá, já que você não me ama, então eu quero o divórcio. E aí a gente foi no cartório, a gente foi na advogada, pagou e fez um divórcio consensual. E ele foi embora.
foi embora sem nada e me deixou. A gente tem uma empresa, uma loja, a gente trabalhou todos esses anos juntos. E ele abandonou tudo e foi embora. E foi viver, sabe? Foi beber, arrumou uma namorada com pouco tempo. E eu pedi o divórcio em janeiro. Dia 10 de janeiro. E no dia 10 de janeiro eu pedi o divórcio. E esse mês de janeiro agora, que acabou, né? Fez 2 anos. Aí ele foi embora e eu comecei a sofrer, porque aí eu tinha visto que tinha pedido divórcio e que ele começou a beber e postar foto que estava feliz, que estava bem, e eu comecei a ver que a realidade era outra. E aí eu comecei a receber mensagens de algumas pessoas me dizendo, mandando foto pelada pra mim, coisas que pra mim era super escandalizada, sabe, assim, com as coisas. E aí eu fui ver, comecei a dar valor, né, porque eu fui ver que eu tinha um marido maravilhoso, que cuidava de mim, que era honesto, que era trabalhador. A gente brigava muito por causa de bola, porque ele é muito descontrolado, joga 5, 6 vezes por semana, muito mesmo. Só que aí chegava a hora dele chegar do jogo 11 horas da noite, ele não chegava. E eu me acabava de chorar. E eu falava, se ele tivesse ficado, não tivesse brigado, não tivesse ido embora, a hora dessa ele estava chegando do jogo. Mas eu tinha que brigar, eu tinha que falar coisas que nem era verdade, que eu nem estava sentindo. E tudo usado assim pelo diabo. Eu acredito que sim, que eu era possessa. Muito rixosa, muito intolerante mesmo. Tinha que ser do meu jeito, ou tinha que ser do meu jeito. E aí foi um período muito doloroso pra mim. Eu passei por esse deserto por 7 meses, quase 7 meses. Por 7 meses, na verdade. E com 4 meses que eu estava sofrendo muito, eu um dia comecei a pesquisar sobre casamentos, sobre divórcio, sobre reconciliação, assistia vídeos de pessoas que estavam tendo casamento restaurado. E aí um dia eu recebi uma mensagem da Kelly e ela me falou sobre um grupo que ela tinha, que era o grupo Restaurando, e me ofereceu ajuda, na verdade. E eu automaticamente mandei o meu número para ela e ela me colocou no grupo Restaurar. E eu passei por esse deserto. Nesse grupo eu entendi que eu era uma pessoa totalmente louca, descontrolada, sem domínio, sem sabedoria nenhuma, rixosa. Cheguei a discutir com ela várias vezes. Eu dei muito trabalho para Kelly, muito trabalho mesmo. E nesse grupo eu tive muitas pessoas importantes, a Mônica, a Juliana e a Eliene, que era minha parceira de oração no grupo. E eu tive muita ajuda durante esse tempo e era impossível para todo mundo era impossível. Porque ele foi embora para outra cidade, eu não via mais ele tinha me largado. Quando foi em junho o meu divórcio saiu, eu tinha que ir lá só homologar o divórcio e eu sofri muito. E a primeira vez que eu vi foto dele com outra mulher, eu chorava tanto dentro do banheiro e vomitava de tanto nervoso, porque era o homem da minha vida, uma pessoa que Deus tinha me dado de presente, e eu simplesmente joguei. Sabe, a pior dor nesse deserto é a dor de saber que o erro foi meu e que não tinha mais como consertar. Essa era a pior dor, porque eu pensava assim, eu que joguei ele pra fora, eu tinha a bênção, eu não dei valor, eu deixei ele ir. E agora não tem como ele voltar mais, porque ele não me quer. Eu mandava mensagem pra ele, ele ligava pra ele, ele falava, Valéria, eu não te amo mais. Você pode ser a última mulher da terra que eu não quero mais você. Eu tô muito feliz com outra pessoa que eu tô e eu não gosto mais de você. Eu não te amo. Eu arrependo de ter sofrido tanto tempo, porque agora eu tô feliz. Ele falava assim pra mim. E eu chorava muito. E eu ficava muito desesperada. E quando eu encontrei a Kelly,
Na verdade, ela que me encontrou. Quando ela me encontrou, ela me ajudou com a palavra de Deus, com conselhos, e eu comecei a ir para a igreja. E encontrei na igreja um pastor e uma pastora que lutou pela minha causa. Minha família era contra, todo mundo desacreditava, ninguém sabia o que a gente vivia realmente entre quatro paredes. Então, era todo mundo contra ele, porque ele tinha me abandonado e abandonado o meu filho. Hoje meu filho, Rafael, tem 6 anos. E eu passei por o deserto quase 7 meses. Eu orava de madrugada e durante esse tempo todo eu fui muito mesmo sincera com Deus. E pedi Deus e fui muito sincera com Deus e expunha os meus sentimentos com Deus. E chegou momentos muito difíceis, porque aquele falava, enquanto você não quiser Deus em primeiro lugar, Deus não vai te devolver o Leonardo. E eu não conseguia querer Deus em primeiro lugar, então eu chorava, eu falava, Deus, me ajuda a te querer em primeiro lugar, porque eu quero meu marido de volta. E eu era muito sincera. E às vezes quando eu conto isso para algumas pessoas que estão passando por crise, eu sorrio, eu falo, Deus me devolveu meu esposo porque ele ficou com muita dó de mim, porque eu sofri demais da conta. Nossa, eu sofri muito. Então acho que eu sofri tanto que Deus tinha dó de mim, eu chorava o tempo todo. E então eu comecei a aprender dentro do grupo as coisas que eram postadas todos os dias. E comecei a aprender como ser uma pessoa diferente, como ser uma pessoa mais tranquila, mais passiva, mais amorosa, mais obediente. E a partir daí eu comecei a trabalhar numa nova Valéria, uma nova pessoa. E comecei a orar de forma diferente, porque nem saber orar eu não sabia, aprendi a orar no grupo. Então comecei a orar pedindo a Deus para me dar estratégias e para usar os meus inimigos a meu favor, as pessoas que eram contra, a família dele, a mãe dele, os irmãos dele, os amigos dele, era todo mundo contra. Era impossível, todo mundo dava conselho para ele não voltar. E simplesmente Deus foi lá e ele fez o impossível acontecer na minha vida. O meu Deus, ele é o Deus do impossível, sabe? Ele fez um milagre tremendo na minha vida. E quando chegou em julho, meu filho, ele entrou de férias. E aí ele falou pra mim que ia buscar o meu filho pra ir pra lá. Passar lá uns 15 dias, que era o direito dele pela lei, né? Então eu chorei, falei pra ele que eu não estava preparada ainda, que eu sabia que ele já estava com outra pessoa, mas que meu filho ainda era muito pequeno, ele ainda tinha só 5 anos, e que ele não estava na hora certa ainda de ver ele com outra pessoa e que eu não conseguia ainda ficar longe do meu filho, porque eu mal estava conseguindo ficar longe dele, imagina do meu filho. E aí ele foi muito compreensivo comigo e veio para casa de uma irmã dele, numa outra cidade aqui do lado, que chama Anápolis. E ele passou 6 dias aqui. E nesses 6 dias eu fui para casa da minha cunhada e Deus começou a usar, sabe, as pessoas que eram contra meu favor, minha cunhada. E de repente começou a conversar comigo no Facebook. E eu comecei a conversar com ela, deu WhatsApp, nós começamos a conversar e ela começou a me ajudar em oração. A Deus restaurar o meu casamento. Eu falei pra ela o tanto que eu tava sofrendo, o tanto que eu tinha arrependido das coisas que eu fazia com o irmão dela e que eu queria ser uma nova pessoa. Eu queria merecer e que eu queria que Deus me mudasse. E eu sabia que eu tinha sido errada e que Deus precisava trabalhar. E durante esse deserto todo também, eu era muito incrédula, então eu falava, Deus, fala comigo de uma forma que eu vou entender e que eu não vá duvidar. E Deus, ele usava pessoas que nunca tinham me visto para falar para mim. Falava, olha, ele foi com as pernas que ele foi com as pernas dele e vai voltar com as pernas dele. Você conheceu ele, foi bebendo, não foi? Então deixa ele beber, que eu tô tratando dele, tô tratando de você, porque ele foi embora porque você é ruim. Você é uma pessoa ruim, você é muito ruim. Mas eu estou te moldando e eu estou trabalhando nele também. E realmente, Deus trabalhou em mim, trabalhou no meu esposo. Ele hoje é outra pessoa. Ele amadureceu muito, ele melhorou muito e eu também. E então, voltando, né, no assunto, quando foi em julho, ele veio e ficou 6 dias com meu filho. Durante esses 6 dias eu dormi com ele.
Passei esses 6 dias dormindo com ele. E todo mundo me dava conselho para eu não falar, demonstrar o meu amor, nem para eu demonstrar que eu amava ele. Só que eu não consegui, eu chorei, fui sincera com ele, falei para ele tudo que eu tava sentindo e que eu não aguentava mais e que eu amava ele. Então ele falou para mim, olha, então eu vou fazer uma prova com você, eu vou embora. E se realmente você tiver mudado, você vai esperar o tempo que for necessário. Eu não vou te falar quando eu vou voltar, mas eu vou te falar que eu vou voltar. Eu ainda te amo, apesar de tudo, e eu não quero mais viver longe do meu filho, mas eu não vou te falar quando eu vou voltar. E se você tiver mudado, você vai ter paciência de esperar. Se você não tiver mudado, então é porque você não mudou e eu não vou voltar. E aí foi os 30 dias, 20 dias mais difíceis da minha vida, muito difícil mesmo. Sofri muito com medo dele mudar de ideia, com medo do diabo colocar outra mulher na vida dele. E ele tinha essa namorada. E ele falou pra mim, olha, eu vou terminar com ela. Quando ele chegou na rodoviária pra ir embora, eu chorei muito, meu filho chorou e eu falei pra ele, olha, eu sei que eu não estou em direito de pedir nada, porque tudo que eu fiz foi culpa minha. Então tudo que eu tô passando foi por culpa minha, eu tô colhendo o que eu plantei. Mas a única coisa que eu te peço é pra você terminar com aquela menina, porque eu não aguento ficar vendo sua foto com ela, eu não aguento mais ficar vendo o seu nome em um relacionamento sério com fulana. Não vou falar o nome da moça aqui, né? Mas ele foi, 3 dias depois terminou com a menina. E tirou um relacionamento sério com ele, né? E eu fiquei muito feliz, mas mesmo assim eu fiquei muito assim, com medo, insegura, sempre fui muito insegura. E eu ficava com medo dele não vir, dele não voltar, sabe? E aí eu comecei a orar e fazer campanha de madrugada e pedir a Deus. E muita sinceridade com Deus, eu era muito sincera com Deus, eu falava sempre a verdade com Deus, eu nunca fiz oração ensaiada, eu sempre orei e falei a verdade com Deus, fui sincera com Deus. Então, passou uns 20 dias depois, e ele voltou para casa e voltou totalmente diferente, porque meu esposo, quando ele foi embora, ele era meio que alcoólatra, ele era muito viciado em bola, exagerado, tipo 6, 7 vezes por semana ele jogava bola. E hoje ele joga muito ainda, 5 vezes, às vezes até mais, 6. Mas ele sempre tem um dia pra mim, pro meu filho. E tem muito tempo que eu precisava de ter gravado esse testemunho, mas pra mim, eu só poderia gravar quando eu estivesse casada novamente. Então, ele voltou pra casa em setembro. E quando foi em janeiro, dia 11 de janeiro de 2019, a gente se casou novamente e eu tô muito feliz agora, muito feliz mesmo. Parei de tomar um remédio tem 30 dias pra eu engravidar, tô querendo ter mais um filho e meu esposo tá querendo e eu também. E a gente tá tendo uma vida totalmente diferente. E eu posso dizer para todos vocês que estão me ouvindo que 80% do que eu vivo hoje depende dos meus sacrifícios diários. O meu sacrifício de calar, o meu sacrifício de querer falar e não falar. Às vezes eu choro, às vezes eu simplesmente abaixo a cabeça e saio de perto. E às vezes eu sorri. Eu aprendi muito responder uma afronta com um sorriso. Muito, é incrível como muda. A pessoa vem para te agredir com uma palavra ou com alguma coisa que você fez errado, ou que ela pensa que você fez errado, e aí você já vira de volta para se defender, e aí cada um quer ser mais ignorante. Aprendi algumas coisas simples que me ajudou muito e eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, sempre ore na sua casa, com seu quarto fechado, assim como Deus fala na Bíblia, né, que a gente tem que fazer. Sempre consagre a sua família para Deus e
Aprendi também a responder sempre uma afronta com um sorriso, porque toda vez que a pessoa vem armada, você desarma ela na hora, com uma palavra, ou às vezes até com um sorriso. A gente tem que ser o tempo todo uma desarmadora de bombas. A gente não pode causar as bombas no nosso casamento. A gente tem que estar diariamente desarmando bombas. Então, aprendi muito com vídeos no YouTube e principalmente aqui no grupo, né? Teve o Cura e Raízes, me ajudou muito a ser uma pessoa, e eu tenho muito orgulho de quem eu sou hoje, da Nova Valéria, sabe? Tenho muito para melhorar ainda, tenho muito ainda para aprender e tô caminhando para isso. Mas é isso, hoje eu tô feliz. Meu marido voltou para casa com muita luta, muita oração. Já cansei de mandar mensagem para a Kelly de madrugada. Às vezes ela estava na casa dela chorando, pedindo ajuda, pedindo conselho. E foi um grupo que me ajudou muito, sabe? E aprendi muito com as palavras diárias, com as coisas que tem diárias. Eu sempre lendo, sempre aprendendo a ser uma mulher melhor. E graças a Deus, hoje meu casamento foi restaurado, foi totalmente restaurado, porque eu casei novamente com o meu mesmo marido. E eu estou muito feliz, estou muito grata a Deus por tudo aquilo que Ele me fez, onde coisas que todos falavam que era impossível, que Deus não tocava no coração do homem, que o homem tinha um livre-arbítrio. Mas Deus, Ele tocou no coração do faraó, para ele abrir o mar. E Deus, Ele não tem que dar explicação para ninguém. Ele é Deus e Ele faz o que Ele quer na hora que Ele quiser. E se você hoje está passando por aquilo que eu passei, a minha palavra para você hoje é que você não deve desistir do seu casamento nem da sua família. Que você tem que descobrir o que é que Deus quer que você muda, para você merecer a sua família de volta, para você estar pronta para ser uma nova pessoa, uma nova esposa, um novo esposo. E quando tudo acabou, Deus fez uma nova história. Amém.